Ana, quando a gente fala sobre público e privado, é verdade que, por exemplo, se a pessoa for a um centro de saúde ser consultada pelo médico da família, ou mesmo um médico que esteja ali, digamos assim, dando plantão e receba aquela pessoa, ele pode requisitar um exame ou uma análise, como chamam aqui, e aquela pessoa, saindo do centro de saúde com aquela requisição pública, se dirigir a uma clínica privada Sim, pode, para pode. fazer esse exame, não Pode, pode? desde que a clínica privada tenha acordo com o Sistema Nacional de Saúde. Pronto. E É pode isso ser que o tem que Hospital ficar da atento. Luz, há vários que têm, sim, Ok. acordo. E aí, nesse caso, quando a pessoa chega Aí nessa não pagamos clínica... quase nada. Exato. Ou nada mesmo. Só tem alguns exames que, por exemplo, o público cobre uma coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Antes de eu fazer a cirurgia, eu fui fazer aquela endoscopia. Sim. Pronto, digestiva. E eu não sabia que aqui era possível fazer uma endoscopia sem estar Sedado. sedada. Sim. Aí a senhora disse... Nós aqui "Ok." em Portugal somos duros. Pois é! E aí ela disse assim, você vai pagar a sedação? E eu... Existe a Se faz favor. possibilidade Se faz favor. Ó, o de Thiago fazer... só faz sem sedação. Mentira. Desde o Brasil. Ah, sério, Thiago? Ai, meu Deus, aí é danado mesmo. Ele é duro, é português. Pois é. O sangue é português. Aí eu disse, ai, é claro. E ela, não, é porque Não, há quem tolere, sim. o SNS só cobre o exame. Sim. A sedação você E a tem que parte? pagar por fora. E eu, sério? Pronto. Eu não sabia disso, mas pronto. É claro que eu paguei. Claro. Ou seja, tipo, 10 euros pela endoscopia e 70 pela sedação. Claro. Tá, você vê? Porque a endoscopia tinha Claro. sido receitada pela a médica da família. E a sedação foi por fora. Pronto, Pois. então é bom ficarmos cientes disso. Posso fugir um pouquinho do script? Só uma coisa que acontece muito com os brasileiros, aí eu queria ouvir só a sua visão, tá? Ok. Sobre isso. Nós brasileiros, de um modo geral, temos muito, assim, essa cultura de tomarmos muitos remédios. É muito normal na bolsa, na mala de uma brasileira, não todos, tá? Sem querer generalizar. Remédios mesmo ou suplementos? Remédios. Mesmo. Pra dor de cabeça, pra dor Ok. muscular. Tem gente que Tem anda sempre com uma necessaire. farmácia, né, na mala. Isso Sim. é bem comum. Não digo todas as pessoas. Eu, por exemplo, não faço isso há muitos e muitos anos, mas minha irmã faz. A minha irmã também. É Ela anda com normal. uma necessaire cheia de Dorflex, ibuprofenos e não sei o quê. Tudo eu tomava o kit ressaca. Antes de me mudar pra Europa, que eu Isso já foi há acordava. muito tempo. Há muito tempo atrás. Exato. Eu tomava 5 comprimidos ao mesmo tempo. Eu acordava pela manhã, sabia que eu ia ter ressaca, então eu tomava um pro fígado, um pra dor de cabeça, ok. e tomava. Ou seja, é uma coisa bem cultural. Tanto é que as farmácias no Brasil estão ficando cada vez maiores. O movimento é gigante. Não é pra comprar um medicamento, é tipo os Estados Unidos, você vai, compra muitas coisas, tem essa Ok. cultura de ter tipo muitos shopping remédios. do medicamento. E as pessoas compram muito, ligam pra entrega, é muito Ok. normal. Você chega, pelo menos assim. Aqui é preciso uma receita, e lá também. Exato. Também, mas Depende do remédio. Depende do remédio. Ok. Mas enfim, o que eu tô querendo dizer? Mas aqui até para um ibuprofeno, por exemplo, só se consegue comprar sem receita uma dose muito baixa. Não é? É muito mais Exato. complicado. Aqui é mais E difícil o antibiótico, acesso. é isso que eu antibiótico queria falar. É impossível, é isso que eu queria falar. Nós Ainda bem. brasileiros, a gente compra, por exemplo, no Brasil também Sim. é preciso da receita. É preciso para... Vou reformular. No Brasil, é necessário a receita para comprar os antibióticos também. É Ok, verdade. até aí tudo bem. Mas a gente sabe que na prática é muito comum conseguir sem receita. Aqui é ok? impossível. E o que Aqui é acontece com os impossível. brasileiros que vivem em Portugal? Trazem muitos antibióticos para terem em casa, porque, por exemplo, às vezes tem um filho com dor de garganta, às vezes tem uma Isso é tão situação mau. O e que eu acho péssimo. se automedicam. É muito tá? mau. Por Também quê? acho. Porque vão nas urgências, vão tentar de alguma maneira e a cultura Mas é é mau. diferente. Sim. Lá tem essa cultura e aqui é uma cultura mais do natural. A minha questão é, como Fala. é que eles sabem que estava indicado tomar um antibiótico? Exato, não sabe. Pois é. Não sabe. É. E existe essa diferença, até mesmo se você for num hospital ou clínica no Brasil, os médicos normalmente já receitam um antibiótico imediatamente, já é cultural. Eu vejo essa diferença. E aqui não. Normalmente receitam um ibuprofeno ou alguma coisa mais leve. Até e terem aí... a certeza que é uma infecção bacteriana e por Exatamente. isso é bom. É muito bom. Fala um pouco do que você vê em relação a isso, como é que Eu é não o tenho, tratamento. é assim, eu não consigo dizer, os meus doentes brasileiros fazem assim, não, porque
Eu tenho uma relação, eu acho que tenho uma relação boa com os meus doentes. Primeiro porque eles sabem que eles é que estão doentes, não sou eu. Ou seja, eu não lhes estou a pedir para eles fazerem as coisas. Eu acho que as pessoas têm que ter consciência que quando vão ao médico, elas estão a tratar delas próprias. Eu tento ser uma equipa com o meu doente. Ou seja, nós os dois estamos ali para correr melhor para ele. Exato. Certo? Pronto. Um trabalho Portanto, conjunto. exato. Se eu lhe digo que não é preciso um antibiótico, e muitas vezes eu falo disto na minha página, por acaso, isto é um tema que eu falo muito. Ok. E até brinco muito com isto. Porque as pessoas têm muito esta coisa do eu sei, eu fui ao médico e o médico não me passou nada e eu sei que ele precisa de um antibiótico. Não, errado. Está estudado e nós sabemos que muitas das infecções, e aquela história da dor de garganta, que é uma coisa tão típica, muitas destas infecções são virais. O antibiótico não tem lugar aqui no tratamento. Não há necessidade. E ao tomarmos estes antibióticos todos, só estamos a fazer e a criar resistências, ok? Bactérias cada vez mais resistentes e neste momento temos os hospitais, que é onde estão as bactérias com mais resistência, obviamente, porque é onde temos os doentes mais imunodeprimidos. Portanto, temos os hospitais com bactérias multiresistentes a fazer antibióticos de largo espectro, ou seja, antibióticos que já cobrem tudo e mais alguma coisa e que já deixam de cobrir. E o que é que acontece quando eu tenho um doente que tem uma infecção a uma bactéria que eu não tenho antibiótico para lhe dar? Este doente vai morrer. Obviamente, porque a bactéria ganhou. E o que nós estamos a fazer mas é um antibiótico normal, daqueles que todos temos, até trazemos Sim. na mala do Brasil para Portugal. Mas são estes pequenos antibióticos que vão criando as grandes resistências. Pois É um é. antibiótico aqui e um antibiótico ali. Portanto, sabemos que estamos num sítio evoluído, ok? Quando o médico me diz, eu não tenho a certeza que isto é bacteriano, não lhe vou passar já. Ok? É verdade. Porque aquele médico que dá logo o antibiótico, das duas uma, ou dá logo porque sabe que é obviamente bacteriano, eu estou a ver que é, E não tá tenho tudo bem? dúvidas. Pronto. Agora, aqueles que deixam ali alguma relutância e dizem, não, olha, isto provavelmente é viral, eu não lhe vou dar um antibiótico, isso é um bom médico. Vamos Então, primeiro recado, descartar isso. Então, assim, um Ok. recado que você daria, assim, para os brasileiros que estão aqui em Portugal, que se sentem nessa situação de, tipo assim, eu sinto que eu deveria ter um remédio mais forte. Qual recado você dá para essas pessoas? No momento, assim, de dor, de... Calma. E vão ao serviço de urgência serem observados por médicos. Exato. Porque são eles que prescrevem e sabem o que é que Não estão a é na fazer. internet, não é no o site. Dr. Google. Pois Como é, é que é o não- nome daquele cara, doutor, que a gente procura no Google lá do Brasil? Doutor Brauzio Varela, não tem um negócio Tem desse? o Drauzio Varela, Drauzio que é um Varela. médico que ficou muito famoso porque ele fazia um quadro num dos principais telejornais semanais que tem no Brasil. Ai, adoro isso. Pois é, mas Adorava ter isso. Mas as pessoas aqui tem muitas. Aqui que eu digo no Brasil, de forma geral, tem muita essa coisa de se consultar, de olhar na internet o que, que é Sim, isso, o claro, que é é aquilo. normal, não é? Informação, não é? Informação é poder e nós queremos saber e no fundo as pessoas fazem isso no sentido de melhorarem e de se sentirem melhores, não é? Ninguém quer fazer mal a si próprio, pronto. Só que isto das resistências é como o Covid foi muito isto, é que as minhas atitudes têm impacto na comunidade, não é? E estas coisas do antibiótico, a minha atitude com o antibiótico vai ter impacto na comunidade, porque se eu estou a criar uma bactéria mais resistente, eu vou transmiti-la aos outros. pois é. E foi isto que Isso é aconteceu com o grave. Covid. Nós passámos a ter muita noção da comunidade e que as minhas atitudes podiam infectar o outro. Isto já acontece desde sempre, não é? É assim que os vírus sobrevivem, é passado um para o outro. Mas eu acho que nunca na vida a gente teve essa percepção tão Pois clara, é isso, né? É é isso. verdade. É por isso Pois. que o Covid é um bom exemplo e nós temos que sempre agarrar nestas coisas e retirar as coisas positivas, não é? Foi um Exato. bom exemplo de comunidade, de como é que as doenças passam em comunidade, como é que os nossos atos no nosso dia-a-dia afetam o Podem outro. afetar o outro. fala E um o quanto pouquinho- nós não pensamos no outro.